continuar vendo aí a terceira geração modernista. Aliás, esse último bimestre vai ser inteirinho sobre terceira geração, tá? Eu vi na apostila aí, a última apostila do ano, desse bimestre, ela toda trata de autores e obras da terceira geração, os mais importantes. Eu não vou pegar exatamente esses que estão na apostila, porque tem uns aí que são irrelevantes, tá? Por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, que vai aparecer na apostila aí, não tem por que falar dele. Ele é totalmente irrelevante, ele não tem importância nenhuma. Tá? O pai dele foi importante, o Érico Veríssimo, lá na segunda geração. Ele não interessa, de maneira alguma. Então eu vou substituir por outros que são mais importantes, que aparecem em vestibular, os que caem mais, por exemplo, o Guimarães Rosa. Então agora eu vou pegar, toda semana eu vou pegar um autor e alguma obra importante ou algumas obras, o que couber na aula, vou falar do autor e de alguma coisa, como é que foi a produção dele. Agora, por exemplo, eu vou falar do Guimarães Rosa, né? Vou falar um pouco dele. Eu não vou falar a biografia dele, porque não tem necessidade. Eu vou destacar o que é importante no autor, que teve importância também para a obra dele, que geralmente é o que cai no vestibular. Quando se pergunta alguma coisa do autor, é isso. É o que na vida do cara foi importante para aquilo que a gente viu no livro dele que a gente leu. Tá certo? Então, esse vai ser o foco daqui para frente. Falar dos autores e falar das obras mais importantes desse autor. Ou uma, ou duas, o que der. Tá? Sobre que esse autor produziu. Ok? Então vamos lá. Começando então com Guimarães Rosa. Ele era romancista, ele escrevia prosa, ele escrevia contos e romances. Tá? Vamos falar dele aí. Ele era mineiro. Se formou em medicina, mas prestou concurso para diplomata e se tornou diplomata. Então ele viajou o mundo inteiro, ele morou em diversos lugares do mundo, tal como diplomata. Ok? Teve contato com outras culturas pelo mundo. Tá? E uma coisa que é importantíssima, tá? Que tem a ver com ele ter sido diplomata e que tem reflexo direto no que ele escreve, é que ele era poliglota. Ele falava muitas línguas, fluentemente 5 línguas, tá? E escrevia e lia em outras 12 línguas. O cara era tarado por idiomas, ele manjava muito, tá? Isso vai ter influência na obra dele. A gente encontra palavras ali que são derivadas de outros idiomas e que mesmo você não conhecendo esse outro idioma, você vai começar a conhecer e entender porque ela está num contexto dentro da história. E você fala, peraí, mas isso daqui me parece de outra língua, que língua é essa? E o que tem a ver o emprego deste termo nessa obra? Ah, tem a ver com isso que aconteceu e isso que está acontecendo agora, tal. E aí você vai aprender coisas novas por meio desse mecanismo, tá? Então, para você ter uma ideia, ele falava fluentemente, porque ele andava o mundo inteiro. Ele falava, além do português, é óbvio, ele falava inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Tá? Ele falava fluentemente 5 línguas. Aí você diz, grande coisa, tem um monte de gente por aí que fala, tá, além de falar fluentemente essas 5 línguas, ele lia e escrevia, né, textos em latim antigo e moderno, grego, tá? Latim o latim culto e o latim vulgar, grego antigo e moderno. Ele lia em sueco, dinamarquês, russo, mandarim, chinês, japonês, árabe e outros, sânscrito, pelo menos mais 4. Tá? 12 línguas. Ele dominava na escrita e leitura 12 idiomas. E falava fluentemente outros 5. Ele usa tudo isso para escrever. Mas é claro, ele é brasileiro.
Entendeu? E ele vai escrever, o foco dele é ali no sertão das Gerais, Minas Gerais, Bahia, Goiás. As histórias dele se passam ali naquele... Mas é um meio rural. Então ele vai usar esse monte de idiomas que ele domina e vai criar um dialeto literário. Na hora que ele escreve, você percebe, quando lê um livro dele, que é diferente. A maneira de ele escrever é diferente. Tá? Ele tem um dialeto literário, ele mistura esse monte de idioma estrangeiro e ele incorpora a fala do sertanejo dessa região. Eu não estou falando que ele incorpora o português falado em São Paulo, Rio de Janeiro. Não. Ele vai incorporar a língua portuguesa falada pelo sertanejo, que muitas vezes é analfabeto, mas ele fala com um acento, com um sotaque, com palavras, termos típicos do sertão, palavras usadas no dia a dia do sertanejo, palavras que se referem a Deus e o diabo, a religião, mas que saem da boca e da mente e da boca do sertanejo, do vaqueiro. O cara que anda pelo sertão com roupa de couro para não se ralar nos espinhos. O vaqueiro, o fazendeiro, o trabalhador braçal, ali dessa região rural que é o sertão. Ele vai misturar a fala, a maneira que essas pessoas falam, que não é o português da gramática. Não é o português que está ali no livro de gramática que você usa com pretérito mais que perfeito. Não. É o português falado, é o português do dia a dia, do cotidiano. Não é o meu, não é o seu, é o do sertanejo. Essa figura que a gente nunca viu. Está lá no sertão. Tem um mundinho dele, a maneira de pensar dele ali, típica daquele lugar do Brasil. Ele vai pegar a fala, a cultura dessas pessoas e vai colocar nos seus livros. E vai incorporar outros idiomas, termos, e ele vai criar neologismos, ele vai inventar palavras. Misturando tudo isso, ele vai criar palavras que não existiam antes, ele acabou de inventar. Aí você pensa, mas como é que eu vou entender se ele inventou a palavra agora? Ah, você vai saber. Você vai entender. Porque essa palavra foi inventada dentro de um contexto, dentro de uma situação. Então você não conhecia essa palavra, agora você conhece. Foi ele que inventou, naquele momento, para aquela situação, daquele livro, daquele conto, daquele romance. Mas você vai ver que faz sentido. Faz sentido. Você entende o que quer dizer essa palavra acabada de inventar. Você acaba entendendo por osmose. Saquei, entendi o que ele quis dizer. Isso é que é gostoso de você ler nos livros do Guimarães Rosa. Você descobre um universo diferente por meio de palavras diferentes. É uma coisa de maluco, mas funciona. Funciona. Não adianta você começar a ler um livro do Guimarães Rosa como se estivesse lendo qualquer outro. Não, eu vou ler e vou entender frase por frase. Enquanto eu não entender essa frase, eu não vou ler a seguinte. Não funciona assim. Às vezes você só vai entender esta frase, que parece meio esquisita, lendo a seguinte. Aí você vai ver, entendi. E lendo a seguinte. E quanto mais você lê, mais vai fazendo sentido. Porque vai estar num todo. Não adianta você falar, não, eu vou ler esse parágrafo, enquanto eu não entender este parágrafo, eu vou passar para o próximo. Não é assim que se lê Guimarães Rosa. Guimarães Rosa você tem que ir lendo, não entendi, tá meio difícil de entender, mas eu vou continuar lendo, e vai, e quando você menos espera, você está na corrente da leitura, e você está compreendendo a história, porque você está se deixando levar e as coisas estão fazendo sentido.
Se você se detém ali e fica quebrando a cabeça para entender aquela palavra, aquela frase, isoladamente, não dá. Você tem que ler, você vai estranhar, mas vai continuar lendo, e aí você vai falar, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo. E você vai ficar tão espicaçado, que lê mais, que você vai querer ler o resto. Porque você vai falar, pô, que legal, é diferente, mas eu estou entendendo. Eu quero ler o resto para saber o que vai dar. É uma maneira dele mostrar uma maneira nova de ler para você. Né? Ele foi muito inovador nesse sentido. E ele usou muito derivação imprópria. Isso eu estou resumindo muito. Tá? Eu estou dando aqui o principal do principal. Derivação imprópria, a gente estuda isso em gramática. É quando você usa uma palavra em outra classe gramatical. Por exemplo, a palavra relâmpago. A palavra relâmpago é aquele raio que dá ali nas nuvens quando está uma tempestade. E faz aquele barulho que é o trovão, que é uma nuvem batendo na outra. E a descarga elétrica produz aquela luz, aquele flash de luz que é o relâmpago, que é muito rápido. O relâmpago, a palavra relâmpago é um substantivo, é um ser, certo? É uma coisa. Mas quando você usa esse substantivo relâmpago como adjetivo, por exemplo, sequestro relâmpago, o cara sofreu um sequestro relâmpago. O que é um sequestro relâmpago? É um sequestro rápido, instantâneo. Pegaram o cara, levaram, tchau, ninguém viu. Ninguém viu. Sequestro relâmpago. Relâmpago, aí, o substantivo relâmpago foi usado como adjetivo, no sentido de rápido, instantâneo. Isso é derivação imprópria. O Guimarães Rosa usa muito a derivação imprópria. Assim, é mato. Derivação imprópria nos livros dele é mato. Ele usa constantemente. Parece estranho no começo, porque não é essa derivação imprópria do sequestro relâmpago que a gente vê no jornal todo dia. A derivação imprópria dele está numa situação que você vai lidar com ela. Eu peguei uma frase aqui como exemplo. Ele escreveu lá: o pássaro que se separa de outros, dois pássaros voando. O pássaro que se separa de outro, ou seja, em pleno voo, esse pássaro estão juntos, voando juntos, e de repente ele vai para um lado e esse daqui segue. O que não é comum entre pássaros. Geralmente eles voam em grupos ou em duplas. Né? Mas olha o que ele diz. O pássaro que se separa de outro vai voando a Deus o tempo todo. O movimento de asas desse pássaro que está indo para o outro lado, a asa dele está dizendo adeus, adeus, adeus. O movimento de asas, o bater de asas, né, desse pássaro que está se afastando é como se ele estivesse falando tchau para o outro, tchau, adeus. Percebeu? Vai voando a Deus. Ora, ele usou o substantivo a Deus é despedida. Ele usou o substantivo a Deus como um advérbio para caracterizar o voo. Olha, ele está voando a Deus. Você pode falar, olha, aquele pássaro está voando rápido. Rápido aí é um advérbio. Ele está modificando o verbo voar. Aquele pássaro está voando devagar. Devagar é um advérbio, está modificando o verbo voar. Aqui ele usa um substantivo, a Deus, para especificar o voo. É um voo de adeus, é um voo de despedida desse pássaro. Ele não está contando a história de dois pássaros. Ele usou essa frase para ilustrar um sentimento naquela hora daquela personagem. É um aforismo. Essa frase é um aforismo. É uma frase que você fala para ilustrar uma ideia. Entendeu? Para dar exemplo de um pensamento que você está aí desenvolvendo. Então, o pássaro que se separa de outro vai
voando a Deus o tempo todo. Olha que bonito, né? Isso é poesia, né? Aliás, ele escreve os textos de prosa como se fosse poesia. Existem frases ali que você, quando lê uma vez, aí você volta e lê de novo essa frase de novo. Você lê umas 3 vezes seguidas, você percebe, peraí, o ritmo da frase parece poesia. Parece não, ele faz isso, ele conta as sílabas das palavras na frase e combina o som de uma com o som da outra dentro da mesma frase. Parece um poema, mas é prosa. Ele está contando uma história, mas aquele trecho, ele parece música, ele soa, se você lê em voz alta, ele parece um verso de um poema. Então ele trabalha a linguagem dessa maneira. Você lê o Guimarães Rosa e você está lidando ali com uma linguagem completamente diferente. Isso é revolucionar a literatura. Não era aquilo que a primeira geração tentou fazer. Isso é revolucionar. E veja bem, está revolucionando a literatura e não está metendo o pé na jaca. Ele não está fazendo, esperneando. Não, ele está usando recursos de linguagem, usando recursos de sonoridade, de vocabulário, de idiomas e montando um texto bonito. Isso é você renovar a literatura, né? Não entender isso é canalice. Não querer falar que não, isso daí não, isso é literatura, né? E eu estou falando aqui da forma, não estou falando nem do conteúdo ainda, sobre o que ele está escrevendo. É a maneira, é a forma como ele escreve. Percebeu? E ele escreve dessa forma para atingir um objetivo, para atingir o leitor, para chegar até você, leitor, de uma forma diferente, diferenciada. Além de ser poliglota, de dominar idiomas estrangeiros e a fala do sertanejo e criar palavras e tal, além de tudo isso, ele também era expert, ele era estudioso de filosofia. Por quê? Porque ele gostava. Ele estudou filosofia desde os gregos antigos, lá antes de Cristo, ao longo da história, até o existencialismo, que é a época que ele estava vivendo. É na época do pós-guerra, dos anos 40, em que ele está escrevendo. Anos 40, anos 50, né? O existencialismo é dessa época. Então, ele estudou filosofia. Claro que faz diferença para o que ele está escrevendo. Ele está aplicando pensamentos filosóficos ali, nas suas personagens, nos acontecimentos que envolvem a personagem, na montagem da história. Ele está explorando tudo isso daí e colocando. Tá? Então toda a filosofia ocidental está colocada aí. Ele era estudioso de psicologia, principalmente do Sigmund Freud. Aparece muita psicologia ao construir as personagens dele. Ele usa muita teoria psicológica para construir as suas personagens. Olha como tudo isso vai enriquecendo a obra. E ele era estudioso de religiões e civilizações, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ele estudava e ele usa isso na sua obra. Ele usa fatos históricos, né, para ilustrar momentos da história que ele está contando, como referência. Às vezes o que acontece com uma personagem nesta situação é exatamente o que aconteceu com um príncipe da Abissínia, lá antes de Cristo, numa outra situação histórica. E ele coloca a personagem dele na mesma situação, só que aqui no sertão de Minas Gerais do século XX.
E ele está fazendo uma referência a, sei lá, a história da Grécia Antiga. Algo que aconteceu com uma personagem mitológica. Então ele usa um fato da mitologia grega aqui, mas com uma personagem do sertão no Brasil no século XX. Se você conhece essa literatura antiga, já leu algo sobre literatura, você na hora que lê o livro dele, você identifica, fala, peraí, isso aqui é o que aconteceu lá na história do Minotauro, tal, blá, blá, blá. Você liga na hora. Mas é claro, você tem que ter lido aquilo antes. Por isso que ler é tão importante. Né? Quanto mais você lê, mais você conhece para entender melhor o que está lendo agora. Então ele estudava religiões antigas, civilizações antigas, e usa isso na sua obra. E quem já leu sobre esses assuntos entende o que ele está contando ali. Isso enriquece a compreensão da obra. Você faz a ponte na mesma hora. Fala, peraí, eu já li isso aqui em outro lugar. Onde que foi? Foi na Odisseia do Homero. Foi na Ilíada da Guerra de Troia que eu li. Isso está acontecendo agora aqui. E ele usa tudo isso para retratar o sertão das Gerais. Gerais não é só o estado de Minas Gerais. O sertão, ele extrapola fronteiras ali. Então, é o norte de Minas Gerais, é o sul da Bahia, é o nordeste de Goiás, é a parte do sertão, do semiárido. É nessa parte em Minas Gerais, Bahia, Goiás, é nessa região aí que costumam se passar as histórias. É mais em Minas Gerais, mas às vezes na Bahia, em Goiás. Por quê? Porque engloba o mundo do sertanejo. A cultura dessas pessoas, que não interessa ali a divisa da fronteira entre os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, não interessa. É aquela região com aquele costume, com aquela cultura, é aquele povo ali. É naquela região que as histórias se passam. Certo? Bom, eu vou falar agora um pouco do conteúdo, tá? Eu falei um pouco da forma, como ele escreve, e agora eu vou falar sobre o que ele escreve e onde ele pretende chegar com o que escreve.